Sejam bem-vindos. O assunto de hoje que eu quero trazer, que eu quero compartilhar com todos, é um assunto que acredito que até o presente momento poucos têm tratado desse assunto, poucos têm falado com precisão e com clareza acerca desse assunto. Acredito que se você ficar até o final desse vídeo, não é para prender sua atenção, não. É porque o assunto que você vai ouvir, eu acredito que você nunca ouviu de ninguém. É uma das maiores dúvidas e uma das maiores incógnitas, uma das maiores segredos que nós encontramos na Bíblia, é sobre esse assunto que eu irei falar. O assunto é sobre o famoso em filmes, muitas pessoas citam o Leviatã, serpente enroscadiça, dragão marinho. E focando-se nesse assunto, eu comecei a fazer algumas análises bíblicas de alguns textos bíblicos, e aí eu voltei ao Gan Eden, ao Jardim do Éden. E aí eu comecei a fazer uma análise acerca desse assunto. E analisando este assunto, eu estava observando ali, quando Adão e Rava estavam no Gan Eden, ali fala que aproximou-se deles a serpente. E ali começou a ter um diálogo. Ela estava do lado de fora. Ela estava na parte externa do ser humano. E fazendo alguns midrashins dentro das escrituras, dentro da Bíblia, eu comecei a prestar atenção em alguns textos onde fala a respeito de água, onde fala a respeito de coração. E aí eu comecei a analisar a palavra Leviatã. Comecei a analisar a palavra coração. Comecei a analisar a palavra Maim, água. E comecei a analisar a palavra Beit, casa, morada, local de residência. E como nós sabemos que a serpente, ela estava peregrinando no Jardim do Éden, ela não tinha um local fixo para ficar, mas ela queria uma morada. Assim como o ser humano, o objetivo do Eterno é construir uma morada para si dentro do coração do ser humano, porque existe uma fagulha, uma partícula do ser humano, de Deus, do Eterno, dentro do ser humano. Assim também nós sabemos que esse trono que é citado na Bíblia é realmente uma linguagem figurada, é uma analogia, é uma simbologia, ou é o trono do Eterno mesmo? Onde é o trono do Eterno? Onde que é a morada do Eterno? A morada do Eterno, coração do homem. Então, nós vamos chegar lá. E nós vemos aqui que o profeta Isaías, ele, capítulo 27, e no versículo 1, nós vemos dessa forma. Naquele dia, o Eterno, com sua vibrante e grande poderosa espada, castigará o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Matará o dragão que está no mar. Ok? Livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 5. O desígnio dentro do coração do homem é como águas profundas, mas o homem de entendimento o faz aflorar. Então, os desígnios do homem é como águas profundas. O coração do rei é como águas profundas, que nós vemos aqui no Provérbio, capítulo 21, versículo 1. O coração do rei está nas mãos do Eterno, como torrentes de água
que ele direciona para onde ele quer. Esse versículo, eu já falei sobre esse versículo nos estudos sobre o livro de Provérbios. E agora, nós, já ciente dessas informações básicas, essenciais para nós adentrarmos nesse assunto, nós vamos pegar a palavra Leviatã. Nós sabemos que a palavra lev em hebraico é coração, mas coração não está falando desse órgão oco que ele tem o sístole e diástole. Sístole quando ele pega o sangue, diástole quando ele bombeia. Então, sístole e diástole. Ele bombeia o sangue, ele puxa o sangue e bombeia o sangue. E aí nós vemos que está falando a respeito da parte mais interna do ser humano. O coração do homem é como águas profundas. A profundidade do coração do homem habita coisas inacessíveis. Às vezes, dependendo do nosso nível de espiritualidade, não somos capazes de acessar esses níveis. É preciso nós nos elevarmos espiritualmente para nós entendermos, para nós adentrarmos. Nós vemos ali no livro de Ezequiel, quando ele começou a ter aquela visão que ele entrava na água, e a água uma hora dava nos pés, no joelho, primeiro nos artelhos, depois no joelho, depois na cintura, depois aqui no tórax e depois as águas já cobriram ele. Muitas metáforas existem na Torá, no Taná e nos Ketuvim, nos escritos. Então, a Bíblia está cheia de metáforas, cheia de segredos e cheia de mistérios. Cheio de sódio. Os níveis, Pshat, Remes, Drush, sódio, que nós devemos nos envolvermos com ele para nós irmos além daquilo que é o convencional. Então aqui nós pegamos a palavra Leviatã. A palavra Lev é coração, e Atã é forte, e Tan é bronze. Nós vemos que quando é feito a analogia entre o povo de Israel, que ele diz, e eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. O coração de pedra já é algo que está relacionado à dureza, está relacionado a algo insensível, indelicado, algo que é difícil de se penetrar nele. Agora, imagina o seguinte, se uma rocha já é difícil de você ter acesso a ela, que é preciso, muitas vezes, uma britadeira, muitas das vezes é necessário se você pegar uma rocha, você colocar fogo embaixo dela e deixar ela sobreaquecer, jogar água, ela vai entrar em colapso. É assim que é feito o cal. Detalhe importante para nós nos focarmos nesse assunto. Leviatã, coração forte de bronze. Quando o homem, ele deixou de dar ouvido ao Eterno, não comerás, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. Aquela oportunidade que faltava, que precisava do Leviatã, que ele queria entrar no coração, a serpente queria entrar no coração, ele só precisava de uma brecha para encontrar um local para ele residir. E aí foi onde ele encontrou o coração do homem, as águas profundas. Ele entrou no coração do homem, foi entrando e mergulhando profundamente e foi se estabelecer nas partes mais inacessíveis, jamais imaginada pelo homem, aonde o Leviatã foi habitar. Por quê? No livro de Jó diz que não se pode pescar o Leviatã com anzol. Nenhum tipo de lança é capaz de perfurar. Nenhum tipo de arma projetada e planejada pelo homem não pode penetrar, mas somente com a espada grande do Eterno. O que é a espada? Senão a palavra do Eterno, que é
A palavra dele é essa espada que ele fala, e ele matará, ele destruirá o Leviatã com a sua grande espada da sua boca, e ele matará o Leviatã que está nas profundezas do mar. O Leviatã que se encontra nas profundezas do mar, que é o mar do coração do ser humano, a parte mais profunda do coração do ser humano, na verdade, é uma fortaleza, é onde está protegido com uma dureza semelhante ao bronze. É algo forte, é algo que para poder ter acesso, somente a espada do Eterno pode ter acesso às partes mais profundas do coração do ser humano. Somente o Eterno ele pode ir lá e destruir essa fortaleza aonde está ali nos profundezas do coração, aonde existe uma dureza no coração do homem semelhante ao bronze. Então, esse Leviatã, ele na verdade aqui é o coração do ser humano. Esse Leviatã é a parte forte do coração do ser humano, é as profundezas, é o bronze. Aí nós analisamos o bronze. O bronze, ele tem uma composição. Olha para vocês verem como que isso daqui é algo muito sublime, muito profundo, muito elevado. O bronze, ele simplesmente, a base dele é o cobre. O cobre, ele é, em hebraico é Nehoshet. Depois ele é composto pelo cobre, pelo estanho, o zinco, alumínio, antimônio, níquel, fósforo e chumbo. Agora você imagina, o bronze ele é composto pelo cobre, pelo estanho, pelo zinco, pelo alumínio, pelo antimônio, o níquel, o fósforo e o chumbo. Então nós vemos que realmente são as camadas que existem no coração do homem. Isso aqui, a base, a parte superficial é o cobre. O coração de bronze, com base de cobre, composto pelo estanho. Então nós temos 8 camadas. Essas 8 camadas que temos no coração do ser humano é aonde habita o chamado Leviatã, ou seja, Leviatã, coração forte de bronze. O Eterno, ele vai tirar esse coração forte de bronze e ele vai simplesmente, ele vai pegar e vai pôr um coração de carne, um coração acessível. Vou contar uma história que eu escutava na minha infância, à noite, no interior, só a luz do candeeiro ali, os nossos avós, pais, tios, eles contavam algumas histórias para nós, e existe uma história que eu considero muito importante, que cabe aqui, nesse momento aqui. Era uma história de que havia um monstro que havia aparecido numa determinada cidade, que ele era indestrutível, o Leviatã. E ali, todas as pessoas vinham, os guerreiros vinham de todas as partes de um lugar para o outro, passeando, viajantes, ali peregrinos, e ali via aquele monstro, tentava destruir, não era capaz de destruir aquele monstro. Mas aí um homem sábio que existia ali disse assim, olha, ninguém pode destruir, nenhum tipo de arma é capaz de destruir esse monstro. Mas existe uma forma de destruir, porque a vida dele não está em si nele, mas a vida desse ser está no fundo do mar. E alguém perguntou, um dos viajantes, um dos peregrinos, disse, como assim no fundo do mar? Ele disse, no fundo do mar. No fundo do mar tem uma pedra, dentro da pedra, lá você tem um ninho, dentro do ninho tem uma rolinha, dentro da rolinha tem um ovo, dentro do ovo tem uma vela, a vela é a fonte da vida deste animal que ninguém é capaz de destruir. Esse homem imediatamente não perdeu tempo, ele foi em direção do mar. No caminho, quando ele estava chegando, ele viu um poço, onde esse poço estava secando e tinha bastante piabas. Aí ele foi lá
simplesmente pegou essas piabas, pegou daquele rio que estava secando e colocou em um lago maior. Quando ele colocou naquele lago maior, as piabas disseram para ele, os peixes disseram, olha, quando você se vê aperreado, precisando, você diga, socorrei-me, me valei-me, o rei das piabinhas, e nós viremos para te ajudar. Ele seguiu o caminho dele. Quando chegou lá na frente, ele simplesmente viu um carneiro em volta de um poço. E esse carneiro tentava beber água, mas não alcançava no poço. E ele foi lá e com o seu chapéu pegou, colocou água, deu água para o carneiro. O carneiro foi, bebeu, saciou-se e disse, quando você se vê aperreado, diga-me, vala meu rei dos carneirinhos, e eu virei para te ajudar. Ele seguiu o seu caminho, quando chegou lá na frente, lá, ele simplesmente agora encontrou um gavião. Que o gavião, ele passou uma rolinha, um pombo, e ele atrás, quando ele foi com tudo, ele ficou estrepado, com um filete de pau, estrepado, e o urubu do lado. O urubu do lado só observando, ele dizia, compadre, o urubu metido daqui, ele falou, não, eu só como frio. O urubu esperava a morte do gavião para poder consumi-lo. E o homem foi lá e viu ele estrepado ali, foi lá e retirou ele e fez os curativos. E ele disse, quando você se vê aperreado, diga-me, vala meu rei dos gavião. E ali ele simplesmente seguiu o seu caminho. Quando ele chegou no mar, e aí ele pensou, mas e agora? Como que eu faço para retirar essa pedra do fundo do mar? E aí ele disse, vou pedir ajuda. Pediu ajuda, ele, valei-me meu rei dos peixes. E aí as piabas vieram, os peixes vieram, qual o seu desejo? Vamos retribuir o favor que foi feito. Tem uma pedra que eu preciso que vocês peguem. Eles desceram, os peixes desceram até o fundo do mar, e lá vieram e trouxeram essa pedra. Ele retirou a pedra para fora, e aí ele falou, e agora? Pedra dura como essa, como que eu irei quebrar? Ele lembrou que o carneiro, ele tem uma testa muito dura, para quem já viu alguns vídeos sabe, eu já vi naturalmente, às vezes um touro vem de frente com o carneiro, e quando ele bate, o touro cai para o lado e o carneiro permanece em pé, porque ele tem uma amarrada muito forte. E o carneiro disse, pois não, meu senhor, ele falou, preciso de ajuda, essa pedra é muito firme, resistente, não tem como quebrar. O carneiro afastou para trás, deu uma amarrada, a pedra se abriu no meio. Na hora que a pedra se abriu no meio, aquela rolinha voou. Ele falou, pronto, perdi. Ele lembrou do gavião que ele havia salvado. Ele falou, me vala meu rei dos gaviões, o gavião estou aqui. O que precisa? Ele falou, aquela rolinha. O gavião acunhou atrás daquela rolinha, pegou a rolinha, trouxe nas garras, chegou, o homem foi, pegou a rolinha, matou a rolinha, abriu a rolinha, tirou o ovo, dentro do ovo tinha a vela, ele apagou a vela, e aí quando chegou na vila, aquele monstro havia morrido. Cada um vai interpretar essa história de uma forma, cada um vai tirar uma lição. O Leviatã aqui, que fala, eu estou trazendo essa alusão para vocês para despertar o desejo no coração de cada um dos estudiosos da Torá, os estudiosos da Bíblia, para poder se aprofundar nesse assunto. Eu só estou trazendo somente só um tame, só um gostinho, só aguçando o apetite para que se aprofunde nesse assunto. Tem mais coisas, mas é só até aqui que eu vou trazer para vocês. Mas Leviatã, Lev, coração, Yatan, forte, Tan, bronze, e as camadas que compõem o bronze. Você que é estudioso, que tem um conhecimento mais amplo, muito maior, porque eu sou apenas uma criança que estou iniciando agora, vai lá no Jardim do Éden, analisa, vai fazendo os midrashim dentro das escrituras, vai estudando a Torá, pega os textos originais e faz comparação com os textos onde fala sobre o Leviatã, e você vai descobrir que esse Leviatã nada mais é do que, aqui ó, o coração. O coração do homem, as partes mais profundas, quem vai lá e vai vencer esse Leviatã, que é apenas uma alegoria, uma linguagem figurada, é uma metáfora. Tanto como a serpente do Éden, que é também uma metáfora, o Leviatã também é uma metáfora, o Belmod, o Berhamud, como alguns chamam no livro de Jó, todos esses detalhes aí precisam ser mais analisados e trazer à tona para todos nós compreender melhor. Esse assunto precisa ser elucidado. Então fica aí apenas um despertar para todos nós acerca do Leviatã
Espero que tenham aproveitado também a história aí. Tudo de bom e que o Eterno abençoe.